leitura de um bom livro é um diálogo incessante. O livro fala e a alma responde. A frase do romancista francês André Maurois traduz de forma sucinta as possibilidades infinitas que a literatura proporciona aos seres humanos e tem relação com o assunto do nosso Como Funciona Aí de hoje, o incentivo à leitura. Para conhecer melhor como funciona o mundo mágico da leitura, dos livros e das bibliotecas em outros países, nós pedimos a ajuda de 2 brasileiros que vivem na Finlândia e na Colômbia. Curioso para saber como o incentivo à leitura funciona fora do Brasil? Começamos com a Luísa Machado, jornalista de Brasília que vive há 7 meses na cidade de Tampere, na Finlândia. Luísa, conta pra gente como é que funciona aí o universo dos livros. Olá, eu me chamo Luísa Machado, eu sou jornalista, sou de Brasília e estou morando aqui na Finlândia há 7 meses, numa cidade que se chama Tampere, fica mais ou menos 200 quilômetros ao norte de Helsinki, 1h30 de trem, mais ou menos. E acho que, como vocês podem ver, aqui muita coisa de cara na Finlândia já chama a atenção, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, acho que o que mais chama a atenção aqui do brasileiro, a princípio, é o clima, né? Olha só como estão as mesas aqui, cheias de neve, nevou bastante. Mas os aspectos interessantes da Finlândia vão muito além do clima e hoje, a convite da TV Justiça, eu vou falar um pouquinho sobre literatura no país, os hábitos de leitura aqui, o que os finlandeses gostam de ler, as bibliotecas, como tudo isso funciona. Então vem comigo! Dos finlandeses com a literatura, ela é muito intensa, tanto que no último resultado do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, é uma avaliação feita com alunos do mundo inteiro, a Finlândia ocupou o 2º lugar em alfabetização e leitura. Ela dividiu esse 2º lugar junto com o Canadá. Esse resultado de 2º lugar no ranking em alfabetização e leitura reflete essa cultura de leitura que tem aqui no país. E isso se deve a um fator muito básico e muito simples, que é o investimento pesado que a Finlândia faz em educação. Enquanto as populações escandinavas são conhecidas pelo hábito da leitura, o Brasil não tem esse hábito consolidado. E de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a quantidade de leitores caiu de 56% em 2015 para 52% em 2019. Quem vai nos auxiliar a fazer um comparativo do incentivo à leitura entre a Finlândia e o Brasil é o professor em filosofia José Castilho. Bem-vindo ao programa, professor. Obrigado, Marta, pelo convite e por estar aqui com vocês na TV Justiça para discutir esse tema tão importante para o país. Com certeza, professor. Nós sabemos que o Brasil tem uma política nacional, né, que foi promulgada em 2018, inclusive, mas de incentivo à leitura e à escrita. Mas nós vimos que há uma distância muito grande entre a Finlândia e o Brasil. Por que isso ocorre, professor? Bom, Marta, nada se constrói na história de um país, como nós sabemos, se não for de maneira muito persistente, como política pública, não é? Ou seja, de maneira permanente, envolvendo, como é o caso de formação de leitores e também de escritores, décadas e décadas de investimento. Nós diríamos gerações que precisam ser formadas com grande investimento em educação, o entendimento também que a educação é e sempre foi uma educação continuada, ou seja, a cultura também precisa estar presente
dentro deste contexto. E o Brasil, na verdade, tem uma legislação recente, que foi fruto de uma grande luta, na verdade, da sociedade civil, de conseguir a Lei 13.696 da Política Nacional de Leitura Escrita, mas nós estamos dando apenas os primeiros passos, né? Nós avançamos num período de implantação do Plano Nacional do Livro e Leitura, que foi de 2006 até 2010. Depois de 2010, nós tivemos vários percalços e podemos afirmar com certeza que, pelo menos desde 2016, nós estamos com o Plano Nacional do Livro e Leitura à deriva e sem nenhum investimento. Então, isso é uma coisa que tem que ser continuada. A Finlândia investe em educação, investe em leitura, investe em bibliotecas, investe em escolas, em formação de leitores há dezenas de anos, assim como vários outros países. E não será aqui uma medida salvadora, apenas um investimento de um período governamental que a gente vai ter um país de leitores, ao contrário. A gente sabe que necessita muito investimento e uma continuidade, porque o Brasil é pródigo em leis, em políticas. O problema é efetivar todas essas propostas, né, professor? Exatamente, exatamente. Não nos faltam legislações a respeito. A própria Constituição Federal, né, Marta, garante que nós tenhamos o acesso à leitura, acesso à cultura, acesso à educação, como também várias leis que começaram lá atrás, né? Especificamente no caso do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas, nós temos desde 1992 um decreto, à época fomentado por Afonso Romano de Santana na Biblioteca Nacional, em que nós tínhamos a criação do PROLE, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura. Depois nós tivemos mais recentemente portarias e decretos criando o Plano Nacional do Livro e Leitura, e, finalmente, agora, a Lei 13.696, da Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, que institucionaliza e obriga o Estado brasileiro a ter planos nacionais de livro e leitura decenais e, ao mesmo tempo, que reconhece o direito à leitura como um direito de todo brasileiro e brasileira. Professor, eu vou pedir para o senhor para a gente fazer uma pausinha para poder chamar a Luísa de novo lá na Finlândia, que ela tem mais informações para a gente. Luísa, conta como funciona aí. O sistema de educação da Finlândia é reconhecidamente um dos melhores do mundo, dos mais admirados e procurados do mundo. E isso tudo foi feito num período muito curto. A Finlândia se tornou independente há pouco mais de 100 anos e se tornou de um país muito pobre até no começo do século XX para um país rico hoje em dia. E isso tudo eles dizem que foi feito com base na educação, com esse investimento desde o início na educação da população. Então, assim, o ensino aqui é obrigatório para todos os cidadãos até os 15 anos de idade. É um ensino totalmente gratuito, fornecido pelo Estado. A profissão de professor aqui é muito valorizada na Finlândia. E para ensinar no ensino básico, até para crianças pequenininhas, é exigido que o professor tenha mestrado. Então, são professores muito qualificados e eles são muito estimulados, porque é uma profissão que é muito valorizada. E engraçado porque muitos grupos já tentaram trazer escolas particulares aqui para a Finlândia, mas simplesmente não funciona, porque eles têm esse princípio de que a escola não pode se tornar um negócio, é um direito de todo mundo. A taxa de evasão dos alunos aqui é baixíssima, ela é praticamente inexistente. De acordo com dados do governo, mais de 99% dos estudantes finlandeses concluem os estudos até os 15 anos de idade. Então, é uma taxa de evasão praticamente inexistente e eles acreditam que por isso, né, essa relação da Finlândia com literatura é tão intensa, porque realmente, né, um aluno que vai para a escola desde sempre, que está sendo estimulado a ler e a aprender desde sempre, ele mantém esse hábito. Então, são coisas que não se separam, né, literatura e escolaridade. E aqui, como a educação ela é muito forte
na vida de todo mundo, a literatura continua, né, claro, também sendo muito forte. Professor, nós vimos na reportagem da Luísa, ela tocou num ponto fundamental, a valorização dos professores. Então, como que nós vamos incentivar, querer que haja incentivo à leitura no Brasil se os professores são desvalorizados, ganham mal? Qual é a participação deles na formação dos alunos, dos estudantes brasileiros? Marta, eu vou situar essa resposta em O um dos senhor é um eixos. professor, né? Eu sou um professor e venho de uma família de muitos professores. O professor tem essa função de ser um mediador das leituras, né? Tanto da leitura literária, quanto também da leitura científica, da leitura acadêmica. E, ao fazer essa mediação, ele tem um papel fundamental. Assim como o bibliotecário, o agente cultural, enfim, todos, a família, né? O pai, a mãe, os tios, os avós, têm essa função na família. A mediação da leitura é algo imprescindível se nós queremos ter um país de leitores e formar leitores, né? Agora, para que isso aconteça, é importante que o nosso país, finalmente entenda e saiba que aquilo que a Luísa fala na reportagem sobre a Finlândia, ela disse uma frase lapidar e que deveria ser gravado aqui como uma questão fundamental para o assunto que nós estamos trabalhando. A educação é um direito, não é um negócio. Então, quando nós trabalhamos isso como política pública, como algo que é dever do Estado, como é um direito da cidadania, o acesso à educação e à cultura, nós estamos transplantando isso também para a Lei da Política Nacional de Leitura Escrita, que imediatamente, ao se iniciar, ela coloca também a leitura como um direito. Então, enquanto nós não absorvermos isso como cidadania, como dever desse país, dificilmente nós conseguiremos dar os passos políticos e as nossas autoridades públicas tomarem as decisões políticas necessárias para esse investimento permanente, supragovernamental, volto a dizer, suprapartidário, volto a dizer, para que a política pública realmente seja efetiva no país. Professor, vou pedir licença ao senhor para a gente fazer um pequeno intervalo. Voltamos já. A gente viu como os finlandeses se relacionam com os livros, a importância que dão para a literatura e como a política nacional de leitura influencia positivamente na educação dos cidadãos. E de volta à América do Sul, a gente vai para a nossa vizinha Colômbia. Vamos conversar com o Vinícius dos Santos, tradutor e intérprete, que mora há 9 anos em Medellín. Vinícius, como funciona aí o incentivo à leitura? Meu nome é Vinícius dos Santos, eu moro aqui na cidade de Medellín há 9 anos já, sou tradutor e intérprete. E em relação à cultura, né, aqui na cidade, a leitura especificamente, Medellín é uma cidade que é conhecida nacional e internacionalmente por ser justamente a capital cultural da Colômbia. Então a gente, na verdade, nos últimos anos, vem vendo uma revolução muito grande cultural aqui em Medellín, com festivais de teatro, festivais de leitura, festivais de cinema, né? Então, uma cidade que vem vivendo, na verdade, um boom cultural nos últimos anos. Aqui na cidade de Medellín também temos a Festa do Livro e da Cultura, que acontece uma vez por ano. Esse evento tem patrocínio, muitas vezes, inclusive, da Embaixada do Brasil e do Consulado do Brasil, aqui na cidade de Medellín. Também vamos conhecer os espaços conhecidos como parques de biblioteca, né? Essas bibliotecas públicas fornecem livros gratuitamente para a população
local, empréstimos, né, de livros gratuitamente para a população local. Você pode ir, chegar lá, escolher um título que você preferir e você vai ter um tempo para ficar com esse livro, né, para ler esse título, mas não tem que pagar nada por isso. Enquanto a Colômbia se destaca na América Latina em bibliotecas públicas e bibliotecas parque, o Brasil tem a Política Nacional de Leitura e Escrita, Lei 13.696, criada há pouco tempo, em 2018, que prevê o fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e a promoção da leitura e escrita. A Biblioteca Pública Piloto, especificamente, que foi o espaço que a gente visitou, conta com atividades de troca de títulos, né? Eles estimulam a população local a trocar títulos. Você vai na estação de metrô, por exemplo, aqui, inclusive, você tem, às vezes tem livros disponíveis para você pegar, né? Títulos que são fornecidos, inclusive, pela empresa que administra o metrô aqui local. Então você pega um título e você pode ir lendo do caminho e deixar esse livro na próxima estação. Nós vimos a importância dos livros na transformação profunda pela qual passou a cidade de Medellín. Foi do lugar mais violento do mundo a modelo de cidade que investe em educação e cultura. Mas como foi possível, professor José Castilho, o senhor que conhece tão bem legislação de leitura, de livros, como que Medellín conseguiu passar por essa mudança fantástica? Marta, eu fico feliz que vocês tenham buscado Medellín, Colômbia. Como dizia o velho repórter Esso, eu fui um pouco testemunho ocular dessa história, no sentido de acompanhar toda a evolução de Medellín, que se transformou, como vocês disseram, uma cidade extremamente violenta, uma das mais violentas do mundo, e se tornou essa capital da cultura e da leitura, do livro e da leitura, principalmente com a espetacular ação que são as bibliotecas parque, né? O que aconteceu na Colômbia? Primeiro, que é importante dizer que a Colômbia teve, desde os anos 50, uma legislação voltada para o livro e políticas continuadas voltadas para o livro e para as bibliotecas. No entanto, foram exatamente nesses últimos anos, nos últimos 20 anos, que ela se voltou principalmente para uma remodelação muito forte, muito consistente do conceito de biblioteca como um local não apenas de distribuição de livros, de empréstimo de livros e de preservação da leitura e da literatura, mas também como um local de compartilhamento, um local onde todas as questões que fazem parte da cidadania de uma determinada cidade, de um determinado bairro, passam a ser compartilhadas pela biblioteca. Então, é na biblioteca que as pessoas vão buscar os seus estudos, mas também o seu lazer, vão conhecer as outras artes, as outras expressões culturais, como o cinema, a pintura, o teatro, etc., etc. É lá também que ela vai ter cursos de pequenos artesanatos, de administração de pequenos negócios, para que ela também se torne uma pessoa voltada para o desenvolvimento econômico. Ou seja, a biblioteca passa a ser um grande centro cultural, entendendo a cultura como realmente a expressão do valor e das necessidades da população. E vamos voltar para a Colômbia. Vinícius, explica como funcionam as bibliotecas parque. E mais, é verdade que os colombianos adoram a literatura brasileira? Conta como funciona aí. A gente vai conhecer um dos 32 espaços que desde a década de 80 vem sendo construídos aqui na cidade para mudar a realidade local e a vida das pessoas. Vamos lá. Esse espaço aqui especificamente onde a gente está, que é o Parque Biblioteca de Belém, ele foi projetado no Japão. Então ele tem aqui toda uma arquitetura que remete à arquitetura japonesa, né? Deixa eu olhar aqui o teto, madeira. A gente vai sair um pouquinho para ver o espaço na parte externa.
e vai ver que ele também tem elementos que remetem à arquitetura japonesa. Geralmente, alguns parques de biblioteca são temáticos, né? Então, geralmente, o tema é algum país específico. Vou contar para vocês algumas curiosidades, então, sobre leitura aqui na Colômbia. Primeiro, Medellín é a cidade que mais lê no país. O país só lê em média 6,8 livros por ano. Isso é bastante, né? Outra coisa, falando de Brasil, falando de leitura, eles amam cultura brasileira. Qualquer coisa aqui que tem Brasil e português é só sucesso. Todo mundo quer participar, todo mundo quer vir conhecer. Então é isso, gente. Basicamente, Medellín é a capital da leitura e da cultura aqui na Colômbia. Você tem que conhecer, hein? E nós voltamos com o professor Castilho. Essas informações, professor, do Vinícius sobre Medellín, a Colômbia em geral, eu confesso que me deixaram com um pouquinho de inveja. Um ressentimento aqui que, nossa, o Brasil tem tantas oportunidades, tem tantos grandes escritores brilhantes, e por que que a gente não consegue, né, fazer dessa forma, ter um estímulo à leitura, porque se lê tão pouco no país? Marta, uma coisa que acho que é importante a gente pontuar quando nós vemos essas experiências bem-sucedidas aí da Colômbia, da Finlândia, é que é importante dizer que o Brasil, ou pelo menos todos aqueles professores, bibliotecários, militantes do livro, da leitura, da literatura e biblioteca, principalmente a sociedade civil e muitos gestores públicos, sabem como fazer um país de leitores. Nós já fizemos isso. Nós já tivemos momentos importantíssimos de iniciativas, né, nesse sentido. Se nós formos buscar na nossa história, são vários pontos importantes que foram, inclusive, anteriores às iniciativas da Colômbia. Por exemplo, eles têm algo como o Bibliometro, né, que é o livro no metrô, tem o Bibliobus, o livro no ônibus, mas é importante lembrar que o primeiro livro, biblioteca em ônibus, para acesso à população mais periférica, etc. Aconteceu aqui em São Paulo em 1936, com o Mário de Andrade na Secretaria de Cultura do município de São Paulo. E eu queria, para a gente finalizar, o senhor tem alguma legislação que seja diferente, que não foi citada, que seja diferente do Brasil e outro país, em outros lugares? A questão da legislação, Marta, como toda a questão legal, ela é muito acompanha muito o desenvolvimento dos países, né? Eu acho importante a gente saber disso também. Nós temos legislações diferentes em vários lugares da América Latina, por exemplo. Eu sempre me reporto mais à América Latina porque está muito mais próxima da nossa realidade, das nossas possibilidades. Verdade. Mas eu acredito que o grande parâmetro e o grande documento que surgiu nos últimos 20 anos em toda a América Latina foram exatamente os planos nacionais de livre leitura, onde o Brasil tem uma posição de destaque. O nosso Plano Nacional do Livre Leitura, que eu chamo de um pacto social da nossa mini-constituição da área do livro, leitura, literatura e biblioteca, ele está servindo de parâmetros para vários países. E, certamente, desses parâmetros sairão leis, sairão decretos que vão regulamentar a política de vários países. Professor, infelizmente o programa está chegando ao fim, mas eu agradeço muito a sua participação, agradeço por o senhor dividir todo esse conhecimento com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marta, fico à disposição. Muito obrigada. E a gente fica por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Você confere como funciona aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no nosso perfil no Instagram. Até a próxima!